Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no podcast Fio da História e eu sou Aurélio Fernandes. Aqui abordamos temas ligados à história, educação, política e revolução. Fio da História é o nosso ponto de encontro. A intenção é que seja um espaço onde socializamos reflexões impertinentes, além de curtirmos poemas revolucionários e dicas de livros. Nesse episódio 5 trataremos de poemas e livros. Começando com o poema No Povo Buscamos a Força, de Agostinho Neto, e concluindo com o livro Espelhos, uma história quase universal, de Eduardo Galeano. Será um episódio mais leve, até porque o nosso cotidiano tem sido muito duro. Espero que vocês gostem. Esse poema de Agostinho Neto, No Povo Buscamos a Força, tem um significado muito especial para mim. Em todos os meus, mais de 30 anos de militância em partido, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento sem teto, vários foram os momentos que você enxergava à sua volta e a vontade que tinha era de abandonar, era de se afastar, era de dar um tempo. E todas as vezes que isso acontecia, eu me debruçava sobre esse poema, lia com calma e voltava renovado para a luta. Talvez por isso seja esse poema o primeiro dos poemas que nós vamos estar ouvindo aqui no Fio da História. Um poema que aponta a importância de buscar a força no povo, buscar a força na classe trabalhadora. Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola em 1975, após a independência desta de Portugal. Nasceu em Bengo, em meio a uma família metodista. Sua mãe era professora e seu pai era professor e pastor. Envolveu-se com grupos anticolonialistas quando estudava medicina em Portugal. Poeta nacionalista, seus escritos foram proibidos e esteve preso de 1955 a 1957, outra vez, já em Angola, de 1960 a 1962. Conseguiu fugir para o Marrocos e posteriormente fundou o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, de tendência marxista. Conquistada a independência de Angola em 1975, o novo governo dirigido pelo MPLA, contando com o apoio de Cuba, entrou em choque com grupos de direita apoiados pelos Estados Unidos e pelo governo racista sul-africano, que visavam destruir o governo construído junto com o povo pelo MPLA. No povo buscamos a força. Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Dos que vieram e conosco se aliaram, muitos traziam sombras no olhar, intenções estranhas. Para alguns deles a razão da luta era só ódio, um ódio antigo, centrado e surdo como uma lança. Para alguns outros era uma bolsa vazia, queriam enchê-la com coisas sujas, inconfessáveis. Outros viemos. Lutar para nós é ver aquilo que o povo quer realizado, é ter a terra onde nascemos, é sermos livres para trabalhar, é ter para nós o que criamos. Lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo. Na mesma barca nos encontramos, todos concordam, vamos lutar. Mas lutar para quê? Para dar vazão ao ódio antigo? Ou para ganharmos a liberdade e ter para nós o que criamos? Na mesma barca nos encontramos. Quem há de ser o timoneiro? As tramas que eles teceram, as lutas que aí travamos. Mantivemos-nos firmes. No povo buscamos a força e a razão. Inexoravelmente, como uma onda que ninguém trava, vencemos. O povo tomou a direção da barca. Mas a lição foi aprendida. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Vamos comentar hoje é o livro Espelhos, uma história quase universal, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um autor muito importante para a minha formação. Ele conseguiu me dar uma visão latino-americanista, coisa que praticamente não existia na década de 80, na realidade. Na academia, seja nos movimentos sociais, nos movimentos partidários, poucos eram os que realmente tinham os olhos voltados para a América Latina. A leitura do livro fundamental de Galeano, As Veias Abertas da América Latina, foram fundamentais na minha formação. Eduardo Galeano nasceu em Montevidéu, em 1940. Ainda jovem,
Iniciou nessa cidade sua carreira jornalística e publicou seu primeiro livro. Viveu exilado na Argentina e na Catalunha, na Espanha, desde 1973. No início de 1985, ele volta a Montevideo, onde viveu, caminhou e escreveu até o final da sua vida. Os espelhos estão cheios de gente. Os invisíveis nos veem. Os esquecidos se lembram de nós. Quando nos vemos, os vemos. Quando nos vamos, se vão. Este livro foi escrito para que eles não se percam. Nessas páginas se unem o passado e o presente. Os mortos renascem, os anônimos têm nomes. Os homens que construíram os palácios e templos de seus amos, as mulheres ignoradas por aqueles que ignoram os seus próprios temores, o sul e o oriente do mundo desprezados por aqueles que desprezam as próprias ignorâncias, os muitos mundos que o mundo contém e esconde, os pensadores e sentidores, os curiosos condenados a perguntar e os rebeldes, os perdedores e os loucos lindos que têm sido e são o sal da terra. Escolhi 2 momentos do livro de Galiano que são importantes para refletirmos sobre a atual conjuntura. Vamos a eles. Fotos. Punhos erguidos ao céu. Cidade do México, Estádio Olímpico, outubro de 1968. A bandeira das listas e das estrelas ondula triunfante no mastro mais alto, enquanto vibram os acordes do hino dos Estados Unidos. Os campeões olímpicos sobem ao pódio. Então, no momento culminante, Tom Smith, medalha de ouro, e John Carlos, medalha de bronze, negros os dois, norte-americanos os dois, erguem seus punhos fechados em luvas negras contra o céu da noite. O fotógrafo da Life, John Dominus, registra o acontecimento. Aqueles punhos erguidos, símbolos do movimento revolucionário Panteras Negras, denunciam ao mundo a humilhação racial nos Estados Unidos. Tom e John são imediatamente expulsos da Vila Olímpica. Nunca mais poderão participar de nenhuma competição esportiva. Os cavalos de corrida, os galos de briga e os atletas humanos não têm o direito de ser estraga-prazeres. A esposa de Tom se divorcia. A esposa de John se suicida. De regresso ao seu país, ninguém dá trabalho a esses criadores de caso. John se arranja do jeito que dá. E Tommy, que conquistou 11 recordes mundiais, lava automóveis a troco de gorjetas. Me ame muito. Os amigos de Hitler têm memória fraca, mas a aventura nazista não teria sido possível sem a ajuda que recebeu deles. Da mesma forma que seus colegas Mussolini e Franco, Hitler contou de saída com o beneplácito da Igreja Católica. Hugo Boss vestiu seu exército. Belterman publicou as obras que instruíram seus oficiais. Seus aviões voavam graças ao combustível da Standard Oil, e seus soldados viajavam em caminhões e jipes da Ford. Henry Ford, autor desses veículos e do livro Judeu Internacional, foi sua musa inspiradora. Hitler agradeceu condecorando-o. Também condecorou o presidente da IBM, a empresa que tornou possível a identificação dos judeus. A Rockefeller Foundation financiou pesquisas raciais e racistas na medicina nazista. Joe Kennedy, pai do presidente, era embaixador dos Estados Unidos em Londres, mas parecia embaixador da Alemanha. E Prescott Bush, pai e avô de presidente, foi colaborador de Fritz Thyssen, que pôs sua fortuna a serviço de Hitler. O Deutsche Bank financiou a construção do campo de concentração de Auschwitz. O consórcio IG Farben, gigante da indústria química alemã, que depois passou a se chamar Bayer, Bafel, Rust, usava como porquinhos da Índia os prisioneiros dos campos e, além disso, os usava como mão de obra. Esses operários escravos produziam de tudo, inclusive o gás que ia matá-los. Os prisioneiros também trabalhavam para outras empresas, como a Krupp, Thyssen, Siemens, a Varta, a Bosch, a Daimler-Benz, a Volkswagen e a BMW, que eram a base econômica dos delírios nazistas. Os bancos suíços ganharam um dinheirão comprando de Hitler o ouro de suas vítimas, as joias e os dentes. O ouro entrava na Suíça com assombrosa facilidade enquanto a fronteira estava fechada a 7 chaves
para os fugitivos de carne e osso. A Coca-Cola inventou a Fanta para o mercado alemão em plena guerra. Naquele período, também a Unilever, a Westinghouse e a General Electric multiplicaram seus investimentos e seus lucros na Alemanha. Quando a guerra acabou, a empresa ITT recebeu uma indenização milionária, porque os bombardeiros aliados tinham atingido suas fábricas em território alemão. É isso aí, encerramos mais um episódio, espero que tenha gostado. Agora dê um like e compartilhe esse episódio com amigos e inimigos de classe. Você pode propor temas e fazer críticas através dos comentários dos episódios ou em nossa comunidade Amigos do Fio da História no Facebook. Revolucionariamente, até o próximo episódio.